Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live com o Pedro Durão Convida. Hoje nós temos uma convidada de estirpe, uma excelente professora, é a nossa colega e amiga Mônica Maria Soares Santos. Ela está conosco aqui falando diretamente de Portugal e o tema nosso é justamente negócios em Portugal, ou seja, empreendedorismo em Portugal. Qual é a experiência dela que está morando em Portugal já, me parece, há mais de 2 anos? O que é que ela poderia passar para você que está nos assistindo? Então, muito obrigado por sua participação, obrigado a você que acompanha nossas dicas no canal Via Jurídica. E nós estamos aqui justamente para compartilhar um pouco do nosso conhecimento. E hoje nós estamos com a nossa convidada, Mônica Maria Soares Santos. Antes de passar para ela, eu queria falar um pouco do seu currículo. Ela é doutora em Letras pela USP, é doutora em Linguística pela Universidade de Évora, Portugal, é mestra em Letras pela UFES, pela Universidade Federal de Sergipe, foi coordenadora e é coordenadora de pós-graduação em várias instituições, tanto no Brasil como em Portugal, colocando esse empreendedorismo educacional à frente, justamente, de toda essa experiência que ela vai colocar um pouquinho aqui, uma palhinha da sua experiência. E ela é gestora educacional de graduação e pós-graduação pela FAVENE, e é professora de língua portuguesa também da Prefeitura Municipal de Aracaju, e é membro do grupo de pesquisa em linguagem e cognição, coordenado pela professora doutora Maria Célia, pela USP. Então, veja que é um currículo vasto. Mônica Soares é uma amiga irmã, cuja eu tive a oportunidade, numa palestra, ou melhor, num evento em Coimbra, eu fui recepcionado por ela de forma absurdamente bem. Então, assim, uma amiga próxima, uma pessoa do bem e que tem seu conhecimento para passar um pouquinho para a gente. Então, com vocês aí, Mônica Soares, para a apresentação inicial. Valeu. Olá, Pedro. Muito obrigada pelo convite. Eu espero estar à altura dos seus telespectadores, dos seus espectadores, melhor dizendo, e que eu possa responder a todas as perguntas, ou então passar um pouquinho da minha experiência. A minha área, como o Pedro acabou de informar, não é a área de negócios, propriamente dito, né? Eu não sei se eu saberia falar a respeito do empreendedorismo, porque, como eu disse a Pedro, eu executo, mas a teoria eu não sei se sei dizer a respeito dele. Eu estou aqui em Portugal e vim para cá com o intuito de fazer uma dupla titulação do meu doutorado. Eu fui aluna de doutorado pela Universidade de São Paulo, doutorado em Letras, e vim concluir ou fazer uma dupla titulação pela Universidade de Évora. Então, eu tenho 2 títulos de doutoramento, de doutorado, o doutorado em Letras pela Universidade de São Paulo e o doutorado em Linguística pela Universidade de Évora. E já se vão 3 anos. E a respeito de morar aqui em Portugal durante esse período, a minha maior dificuldade foi a adaptação ao clima, digamos assim. Não a adaptação ao clima propriamente dito, né? Mas de verificar como as estações mudam constantemente e como há uma mudança significativa no nosso humor, na nossa maneira de ser, porque no Brasil praticamente só temos 2 estações e eu que sou do Nordeste, praticamente uma só, que é o verão, né? E quando estamos no inverno não faz aquele frio em que você tem que mudar totalmente seu guarda-roupa. E aqui houve uma mudança significativa no clima e que contribuía com a nossa maneira de ser, de agir, do nosso estado de espírito. Como sou da área de letras, não senti muita dificuldade com a linguagem, na verdade serviu como instrumento de pesquisa meu, empírico. Eu gosto muito de ouvir a forma de falar, as expressões da população em geral e fazer uma análise oral contrastiva da língua do português do Brasil e do português de Portugal. Então, basicamente, ter vindo para cá, para Portugal, eu estou em Coimbra agora, como o Pedro disse, não me resultou em grandes problemas culturais, digamos assim. Eu me dou muito bem com as pessoas que moram aqui em Portugal, tanto do ponto de vista linguístico como do ponto de vista culinário. Eu
como quase tudo que a culinária portuguesa oferece. Quando não gosto também, não como ou preparo de forma diferente. Então, somos países irmãos e tivemos a possibilidade, né, de sermos colonizados por Portugal e por causa disso adquirimos alguns aspectos da sua gastronomia. Então, não houve grandes dificuldades nesse quesito. Tranquilo, tranquilo. Mônica, eu vou chamar de Mônica, né? Porque a gente fala formalmente professora Mônica, mas é uma querida amiga, Mônica, que está aí nessa luta em Coimbra e estudando, se dedicando, avançando cada vez mais na pesquisa e também nesse lado do empreendedorismo educacional, ou seja, nós que somos da área de docente sempre estamos envoltos por essa seara, né? Mas assim, Mônica, você falou um pouco da sua trajetória inicial. Como seriam as dificuldades iniciais em Portugal? Você teve alguma dificuldade inicial com relação a esse lado empreendedor, esse lado de estudante, esse lado de pesquisador? Nos conte aí o que é que você achou e o que é que você poderia passar àquele que está nos ouvindo de experiência, né? É bom a gente conter os erros e acertos dos outros para que a gente possa cada vez mais avançar com mais segurança, né? Então, quais são as dicas que você poderia passar àquele que está nos assistindo? Seria dica de empreendedorismo para o estudo, dica de como vir para Portugal? Isso. Você teve algumas dificuldades iniciais? Quais são as dicas que você dá diante de eventuais dificuldades que alguém possa ter, né? Primeiro, morar perto de Lisboa ou mais longe, coisas assim. O que é que você acha? Pronto, então, o local onde se mora aqui em Portugal vai depender muito do seu objetivo, ou de onde você vai estudar. A universidade em que eu fiz o doutorado foi a Universidade de Évora. Então, eu vou contar um pouco da minha trajetória e depois falar um pouco, dar algumas dicas de pessoas que desejem vir para cá, ou da forma como eu vim, ou de outra forma, porque existem outras possibilidades de vir como estudante para cá. Então, como eu disse, fui aluna da Universidade de São Paulo, do Departamento de Letras, e cursei todas as minhas disciplinas na Universidade de São Paulo, de modo que eu não precisei fazer nenhuma disciplina aqui na Universidade de Évora, o que me possibilitou escolher onde morar. Então, a Portugal é um país relativamente pequeno e muito pequeno em relação ao Brasil, né, que é um país continental. Ele basicamente é do tamanho de Pernambuco ou de Santa Catarina, e eu precisei entender como é que Portugal era geograficamente para saber onde eu estava, de que forma que eu ia me mobilizar e etc. Então, a escolha de Coimbra foi justamente porque ficava no centro, na região central de Portugal. Portugal é dividida em 3 ou 4 grandes regiões, que é a do norte, que tem como capital o Porto, né? Digamos assim, a capital do norte é o Porto, depois do centro vem Coimbra, em seguida Lisboa e o Algarve, né? Lá no sul do país. Então, eu estou no centro, numa região que eu julgo privilegiada, porque eu posso me deslocar para qualquer parte do país de modo mais tranquilo. Então, como eu não precisei fazer nenhuma disciplina para complementar a carga horária do meu doutorado, eu pude ficar aqui em Coimbra, mas a decisão de onde você vai ficar depende das aulas que você vai fazer. Então, se você vai estudar efetivamente, é importante que você more próximo àquela região. Morar em Lisboa, atualmente, tem um custo de vida muito alto, né? Sobretudo em relação a aluguel. Aqui em Portugal, a qualidade de vida em relação ao salário que você recebe é uma qualidade de vida, eu diria, boa. Boa em relação ao salário mínimo no Brasil. Agora, tudo vai depender da região que você escolha morar. Portugal é o país que cujo salário é o menor da Europa. Mas mesmo assim, com um salário mínimo, a depender de onde você mora, uma pessoa só consegue se manter minimamente, né? Mas assim, se você escolhe morar em Lisboa com um salário mínimo, a depender de onde você escolha morar, vai ser muito complicado, porque eu não estou falando só de Lisboa capital, né? Mas de alguns lugares de Lisboa. Precisa se escolher um conselho
que não seja na capital mesmo, porque para poder compreender aqui Portugal, eu entendi que cada distrito como se fosse um estado brasileiro, e cada distrito tem seu nome homônimo ao da capital. Então, quando a gente pensa Lisboa estado, que é o distrito, e pensa Lisboa capital, que é o próprio concelho. Mas ao redor de Lisboa tem vários concelhos menores e mais afastados da capital, que talvez sejam mais em conta de se morar, assim como aqui em Coimbra. Eu estou na capital de Coimbra, digamos assim, para falar geograficamente como no Brasil, para quem é do Brasil, para que quem é do Brasil entenda. E existem várias cidades, são vários conceitos que formam também Coimbra. São 18 concelhos do distrito de Coimbra, se eu não me engano. Então, nesses concelhos mais afastados da capital, você encontra um custo de vida menor. O que compromete mais o custo de vida de quem mora em Portugal é o aluguel, propriamente dito. Mas em termos de alimentação, muitos portugueses julgam caro, né? E com certeza reclamam do salário que acham baixo, e eu não discordo. Mas, assim, como brasileira, e a gente sempre tem que observar o país onde viveu, a realidade do país onde viveu e fazer esse paralelo. Eu acho que o custo de vida e o poder de compra do euro em relação ao real é muito maior. Por isso que podemos dizer que temos uma qualidade de vida maior, porque o euro tem esse poder maior de compra, eu diria assim. Então, assim, Pedro, eu acabei me perdendo em relação às perguntas. Não, tá ótimo, tá ótimo. Mônica, como foi a crise? Nós passamos por uma crise forte em todo mundo, uma crise mundial, né? Você viu muitas empresas fecharem, muitas empresas abrirem. Como é que você viu assim os negócios em Portugal? O que é que você poderia dizer no período de crise e no pós-crise, né? O que é que você viu aí? O que é que você poderia nos relatar como experiência nesse sentido? Então, durante esses 2 anos, quase 2 anos, eu percebi, assim, não fiz logicamente uma pesquisa, mas na área que me ronda, eu viajo bastante aqui dentro do país mesmo, gosto de conhecer vários lugares e percebi que algumas empresas, sobretudo da área de restauração, os restaurantes, fecharam, né? Aqui próximo à minha casa, em outros lugares que eu vou, barezinhos, restaurantes, tascos, né? Onde eu ia, fecharam, então motivados pela crise, porque não conseguiram se sustentar. Ninguém esperava que isso pudesse acontecer. Verdade. E eu percebi também uma mudança significativa, principalmente aqui em Portugal, com relação às redes sociais. Eu já havia analisado, porque, como o Pedro falou, precisei empreender na área educacional. Eu tenho um projeto muito interessante desde o Brasil, que motiva o meu direcionamento profissional hoje, que são os cursos de pós-graduação na modalidade online. Por isso, precisei fazer uma pesquisa antes da pandemia para saber quais eram as redes sociais que predominavam em Portugal. E o Face era aquele que majoritariamente tinham mais seguidores ou pessoas Agora portuguesas. você veja, né? Aqui no Brasil é mais o Instagram, né? Então, mas Essa é a houve essa diferença. mudança pós-pandêmica que forçou as empresas a criarem Instagrams. E a gente percebe isso, sem fazer uma pesquisa assim mais aprofundada, por causa do número de seguidores. Você vê uma mesma empresa, eu digo do âmbito educacional, porque precisei pesquisar, uma mesma empresa com milhares de seguidores no Face e aquela mesma empresa com poucos seguidores no Instagram. Então, é uma empresa nova que está começando, ainda criando os seus seguidores no Instagram. Então, houve essa mudança muito significativa. Portugal é muito tradicional em relação à tecnologia. O Brasil, quando surge algo novo tecnologicamente falando, todos adequam, todo mundo faz, se movimenta. Aqui em Portugal, eles são mais resistentes. Mas quando decidem atuar naquela área ou seguir aquele projeto, eles fazem muito bem. Por exemplo, eu não vou citar o nome da empresa, da imobiliária, mas surgiu uma propaganda, nós vimos nas redes sociais, né? Porque eu trabalho direto com o Instagram, né? A gente não faz mais nada, quando para, parece que parou tudo. E
uma das empresas de imobiliária estava fazendo uma propaganda há 2 meses, mais ou menos, se eu não me engano, como se fosse algo muito novo. Agora, a nossa imobiliária trabalha com o Instagram, não, desculpe, com o WhatsApp, trabalha com o WhatsApp. Eu disse, mas, meu Deus, o WhatsApp é antigo, todo mundo trabalha com o WhatsApp, mas aqui é e-mail ou correspondência de correios mesmo, física, e o WhatsApp é algo que, para algumas empresas, é muito novo. Então, havia essa imobiliária que estava trazendo aquela novidade, porque agora a empresa trabalhava com o WhatsApp. Então, fazendo uma análise muito superficial, percebe-se que existe um apego muito grande ainda àquilo que a gente considera hoje como um antiquado, tecnologicamente falando. Tanto que se dão ainda muita importância, né? Se dá muita importância ainda às cartas dos Correios. Você manda uma carta, mande uma carta registrada, né? Como é a linguagem aqui. Existem algumas diferenças lexicais, de terminologias mesmo, eu gosto, como eu disse, muito de analisar isso. Então, a carta registrada para o Brasil, que é registrada, né? Então, aqui é uma carta registrada que você tem que mandar pelos correios. Eu tenho sempre que ficar atenta à minha caixa de correios, porque tudo é mandado por lá. Coisas simples, comunicação médica, receitas, que não se use o e-mail, mas ainda se predomina o correio em Portugal. Os correios em Portugal funcionam muito bem. Então, em termos de pandemia, voltando à sua pergunta, muitas empresas fecharam, outras precisaram se reinventar e aderir à tecnologia, principalmente as da área educacional. Antes da pandemia, eu tive uma professora que não respeitava ou não considerava como efetivo o ensino online aqui em Portugal, quando no Brasil a gente já estava bem avançado em relação a isso, apesar de haver muita resistência e preconceito em relação ao ensino completamente online. E aqui em Portugal, poucas instituições haviam aderido a esse tipo de ensino. A pandemia forçou e acelerou esse processo, que eu julgo que seria muito, muito tardio. E se viu que deu certo, foram 2 anos, não podia parar, né? Então, isso, de certa forma, foi bom, porque evoluíram nesse sentido. Né? Eu acho muito bom a possibilidade de você poder fazer o ensino à distância, com toda a tecnologia que nós dispomos hoje, por uma questão de praticidade, de comodidade, né? E podermos apresentar praticamente a mesma qualidade de um ensino presencial. Por quê? Porque a sua aprendizagem depende de você. O professor... Então, professora Mônica, eu acho que o que a senhora quis nos colocar, a você que está assistindo e a todos nós que estamos acompanhando, é justamente o quê? Aquele que vai empreender em algum país, seja Portugal, seja qualquer outro, é conhecer primeiro a geografia, né? Estudar antecipadamente, procurar conhecer os hábitos locais, né? Como as pessoas se comunicam, seja através do e-mail, ou seja através das mídias sociais, o Instagram, o Facebook, e até mesmo o contato telefônico, né? Então, o que a colega nos colocou aqui é justamente isso, que Portugal ele vive dentro de um conservadorismo de comunicação. Parece que eu entendi isso, né, Mônica? Sim, Então, eu afirmo, confirmo, mas não como uma crítica. Eu até gosto demais. Claro. Não é uma crítica, isso não é ruim, de certa forma. Não, né? Eu acho isso adequado, porque Portugal é muito comedido. Quando encontramos qualquer coisa, qualquer rede social, então, mesmo que você não tenha um embasamento teórico para aquilo, você já se mete a especialista. Isso, de certa forma, no Brasil é muito bom, porque nós temos iniciativa, né? Mas também é ruim, porque é difícil encontrar um bom profissional. Enquanto que aqui em Portugal, como eles são muito comedidos, à medida que as redes sociais vão chegando, tem um lado bom e um lado ruim. Então, eles se tornam especialistas naquilo, quando fazem muito bem feito, né? Mas eu acho que o lado ruim é demorar. Né? A gente não pode deixar de lado, porque senão perde mercado. Eu lembro, você comentou isso, eu lembro quando eu estudei na Espanha, a gente não poderia entrar imediatamente numa instituição para falar com alguém, teria que marcar a cita, né? Eles chamam a reunião, o encontro. E essa marcação era solicitada por e-mail.
Então, acho que a primeira dica é essa: aquele que vai empreender, seja em que segmento for, educacional ou negócios, ele tem que entender, primeiro, aspectos geográficos, para saber qual local é, é melhor para você atuar, e entender também como funcionam os meios de comunicação, procurar o maior número de informações possíveis para justamente ter mais facilidade ao chegar naquela localidade. Ô, Mônica, e em Portugal, quem chega, o que é que você recomenda? Ele deve ter uma análise inicial de onde ir morar, ou se ele deve procurar ficar num hotel, ou depois fazer ou alugar já um departamento, que nós chamamos na Espanha, ou seja, um apartamento, ou qual é a dica que você daria para aquele que está pensando em ter algum tipo de empreendedorismo em Portugal, né? Primeiro, entender da diferença do real para o euro. Segundo, onde ficar, você já falou que nos grandes centros é mais caro, né? E definir qual é a linha de negócio que ele vai atacar, né? Então, E qual é a tem linha... mais uma coisa, assim, Pedro, desculpe interromper. Não, não. Você pode vir para cá, né? E pode vir como turista, pode ficar durante 3 meses. Mas para vir mesmo morar aqui, você precisa vir com um tipo de visto. Então, se vier com visto de estudante, tem aquele período para poder ficar, né? Que é o período que dura o seu visto, né? O meu está acabando agora em novembro. E aí eu tenho algumas possibilidades para me manter aqui. Uma foi a empreendendo, abrindo uma empresa, né, e tendo retorno financeiro na moeda para poder fazer a apresentação ao CEF, né, ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, informando que eu tenho condições de me manter aqui financeiramente. Outra forma de me manter aqui é me empregando em alguma instituição, que também é um dos meus objetivos para o ano que vem, numa universidade. Por isso que eu estou fomentando meu currículo esse ano, como eu já havia lhe dito, para o ano que vem. Claro. Né? E uma outra forma também, assim, muito mais romântica para quem deseje, né? É por meio de casamento, né? Você pode Claro. também se relacionar com alguém, ou com um português ou com uma portuguesa, se casar e poder também ficar aqui de forma muito tranquila. Mas quem já vem com tudo certinho, com visto, né? E depois deseja ficar aqui, uma das medidas é conseguir um emprego para estar com o seu contrato de trabalho, ou abrir uma empresa e ter rentabilidade daquele negócio para poder apresentar ao CEF que tem condições de se manter aqui, para não ficar de forma ilegal. E uma vez estando aqui, providenciar alguns documentos que são equivalentes aos documentos do Brasil. Primeira coisa, é o NIF, né? Vai às finanças daqui com uma pessoa que seja legalizada ou com um português para abrir o seu NIF, que é o seu CPF. A partir daí, você pode fazer tudo. Você pode alugar uma casa, você pode abrir uma conta no banco, e é o princípio para você ter a rentabilidade, receber os seus valores e também ter onde morar. Então, onde ficar? Eu venho com visto. Então, você pode inicialmente ficar num hotel, né, e depois ir procurando a sua casa com tranquilidade. É o que eu aconselho, porque foi o que eu fiz. Não Tranquilo. aconselho que ninguém alugue nada do Claro. Brasil. Eu fiz isso também. Quando eu fui estudar em Salamanca, eu Sim. fiquei alguns dias no hotel, até para me situar. Claro que eu estudei o mapa antes da cidade, fiz o máximo de reconhecimento virtual que eu pude da Uhum. cidade, da universidade, de tudo, né? E aí eu Sim. fiquei, acho que, uns 4 dias no hotel até alugar Sim. um departamento melhor, um apartamento próximo da faculdade. Ou seja, é bom esse tipo de reconhecimento visual de você andar, caminhar, né? Caminhar, isso que eu ia falar. Sentir qual é uma moradia boa, né? Próximo daquilo que você Sim. quer fazer, né? Então, e outra coisa, Mônica, para quebrar um pouco, como é que você se deu com a saudade, né? Porque você Isso é largou demais. amigos no Brasil, mãe, parentes, né? Como é isso? Como é lidar com a saudade, né? Não tem como superar, né? O que a gente sente, a vontade de estar próximo às pessoas que a gente gosta, mas mais uma vez a tecnologia ajuda, né? De certa forma, ela simula que a proximidade, eu diria assim, porque quando a gente sente mesmo que está distante,
sente aquela falta e o aperto no peito. E, às vezes, a gente não sente isso porque a tecnologia é uma mentirosa, ela é falsificadora das emoções, né? Em certos momentos, você imagina que você está perto daquela pessoa simplesmente porque você está falando sempre. E eu falo da minha mãe, né? Mas quando eu entendo que eu realmente estou esse tempo todo longe dela, que é a pessoa de quem eu mais sinto falta aí no Brasil, junto com a minha avó, minha tia, são as pessoas, aí você pensa, para a realidade, você não se deixa ser enganado pela tecnologia e essa é a pior parte, é você sentir a falta mesmo de quem você gosta. E a pandemia veio atrapalhar os seus planos, os planos de muita gente, tanto de quem queria vir para cá, como de quem queria voltar ao Brasil para rever os parentes ou voltar de vez. Foi realmente um impedimento de muitas maneiras, né? E, atualmente, como é que eu vejo? Mais de 80% da população portuguesa está vacinada, e, mesmo assim, nas ruas, mesmo não sendo obrigatório o uso de máscara, a maioria das pessoas ainda usa nas ruas. Nos estabelecimentos internos, não, ainda é obrigatório, a gente tem que usar a máscara ainda. Na hora de se alimentar, retira a máscara, depois se esquece, começa a conversar, não põe também naquele ambiente a mesa. Se levanta, põe a máscara. Agora, externamente, não é obrigatório, mas mesmo assim, majoritariamente, assim, 90% da população portuguesa ainda continua usando máscara. E eu acho que praticamente já se voltou ao normal aqui. Então, você que está nos acompanhando e chegou agora na live, nós estamos falando de negócios em Portugal, ou seja, empreendedorismo em Portugal, com a professora Mônica Soares. É uma querida amiga que me recepcionou de forma assim brilhante quando eu fui a um congresso em Coimbra. Ela mora em Coimbra, é uma pessoa assim muito educada, muito fina, muito preparada, que está aqui dando uma palhinha da sua experiência justamente do empreendedorismo, seja educacional, seja você que quer estudar, ou você que quer abrir um negócio, as dificuldades, né, que ela passou, e a gente acertar também captando essa noção e esse erro das pessoas, né? Então, a gente sabe que não é fácil, né, Mônica? Iniciar uma trajetória em outro país e justamente mudar seus hábitos, né? Mudar comportamento, hábito, a forma de interagir com as pessoas, o mercado é diferente, a forma de se alimentar é diferente, né? A forma de A avaliar. comunicação é diferente, embora a linguagem seja a mesma, a velocidade da linguagem, da língua dos portugueses, em alguns momentos impede que nós compreendamos o que se esteja falando. Se você não tiver segurança também da forma como você se comunica, você pode sofrer algum tipo de preconceito velado em relação à sua linguagem. Então, é necessário que todos, portugueses e brasileiros, entendam que se trata da mesma língua, com suas diferenças regionais, as suas variações linguísticas, e isso não diminui ninguém. O respeito tem que ser recíproco. Isso, né? isso. É isso que é importante. Ô, Mônica, como é que você avalia essas mudanças e quais os desafios do empreendedor, né? Então, me parece que, em primeiro lugar, é convicção, né? Você teve a convicção de ir para Portugal, de avançar no que você queria. Então, qual é a dica que você dá para aquele que está nos ouvindo, para aquele que está nos vendo, né? Primeiro, seria o quê? Superação, determinação. Quais palavras Pesquisa, tentar se adaptar à realidade, ver que o cliente realmente é importante. No meu caso, eu tive que analisar 2 mercados no âmbito educacional, compreender a nomenclatura, a importância de um determinado nível de ensino de um país para outro, de outro país, porque eu estou trabalhando com a educação de Portugal e do Brasil. Claro. E eu vejo essas diferenças, né? Então, eu ofereço cursos de pós-graduação no Brasil com certificação internacional de Portugal, porque a pós-graduação no Brasil precisa ser certificada por uma instituição, uma faculdade reconhecida pelo MEC, enquanto que os cursos de pós-graduação aqui em Portugal, eles podem ser oferecidos por uma instituição de ensino, que não seja de ensino superior, mas que seja reconhecida também pelo DGERT. Então, assim, as nomenclaturas são diferentes, a forma de agir,
o entendimento do próprio aluno é diferente. Então, você faz uma mescla de um e do outro, e você oferece para esse mercado. Então, tem que pesquisar, tem que fazer uma adaptação, ver a importância de um lugar para o outro, ser determinado, né? Isso. Para Ter poder convicção, né? ter Do que quer, convicção, com certeza. E porque não é superar os fácil. obstáculos, Os superar obstáculos os obstáculos. aparecem e às vezes a gente quer esmorecer, mas não, aquele obstáculo apareceu e o que você fez já não dá certo porque você encontrou outra coisa melhor e você deixa aquela de lado e vai buscar outra situação para poder superar aquilo e não se deixar esmorecer pelo que aconteceu. Com Né? certeza. E o frio pega ou não pega para o brasileiro? O Para frio. mim, eu gosto demais do frio. É Eu verdade. só, eu só senti diferente a mudança climática, como eu comecei a falar a respeito da minha interação aqui com o país, porque as estações são bastante significativas. Então, você muda o comportamento, você guarda a roupa, você tira a roupa. Então, existe uma mudança de comportamento, tanto físico, né, de indumentária, quanto emocional. Porque, por exemplo, na minha sogra, o frio causa tristeza. Ela disse que fica muito triste quando chega o inverno, ela fica muito envergonhada e muito, né? Enquanto que É. quando você... E eu sinto, olha, imagina, eu tive sol a vida toda. Para mim, sol é algo muito Eu comum. gosto. Sou de Eu gosto do Aracaju. frio, é bom. Frio é bom. Demais, não. Mas um E aí, friozinho, Pedro, quando chega o comedido, verão, depois de a gente passar por um inverno rigoroso, que chega o verão, sabe o que é uma alegria que dá? Eu disse, é meu Deus, verdade. eu sei o que é sol, eu sei o que é verão, eu tive sol a vida toda, mas só pelo fato de termos passado 3 meses ali naquele frio tudo fechado, que o sol começa a chegar, você fica numa alegria, assim, se enche de alegria. Então, eu acho que é bastante interessante passar por essas mudanças climáticas, né? Eu sinto isso bem de pertinho. Pois é, gente. Eu estou aqui com a professora Mônica Soares, uma querida amiga, falando diretamente de Portugal. Mônica, muito obrigado a você, É. viu? Obrigado por sua dedicação, seu compromisso com a educação. Obrigado novamente pelo receptivo que você me deu em Coimbra. Foi espetacular. Você é uma querida amiga. E não é só porque é amiga, não. É excelente profissional. Esse site, professora, que você coloca os seus cursos, qual é? Quem está nos vendo pode acessar os seus cursos, conhecer? Como é que ele faz para conhecer esses cursos e Ah, quais são as claro. propostas que você faz com a sua instituição educacional também? Pronto, assim, é o Instituto Méritos Brasil, o site é o educaméritos.com.br, isso a nível do Brasil, e ele tem uma filial aqui em Portugal, que é o Instituto Méritos Portugal. Então, os cursos que são oferecidos no Brasil também são oferecidos em Portugal. Agora a gente está com os produtos de pós-graduação em várias áreas de conhecimento. E quem quiser fazer um curso de especialização no Brasil, faz esse curso de especialização e recebe a dupla certificação. A Bom, certificação excelente, brasileira e a certificação internacional. excelente, excelente ideia, né? Então, aquele que está nos assistindo, isso é importantíssimo, ou seja, ele recebe a titulação pela instituição educacional do Brasil e em convênio também recebe em Portugal, né? Excelente, excelente dica. E é isso Principalmente aí. para aquelas pessoas que querem vir para cá, né? Para que vai servir a certificação internacional no Brasil? Para você dar um plus no seu currículo, né? Você Ah, vai melhorar o currículo com a certificação internacional. Mas para quem quer vir para cá, já melhora significativamente em termos de claro, trabalho, porque você vai claro. ter um certificado que é avaliado por uma instituição internacional. Então, a validade é nesse sentido e a significância Pois é, desse é isso aí. projeto. Bom, gente, sem delongas, né? Muito obrigado a você que está nos assistindo, a você que acompanha o nosso canal, nossos vídeos, nossas lives. Hoje aqui com a professora Mônica Soares. Mônica, muito obrigado a você. Imagina. Sinta-se abraçado aí mesmo nesse abraço aí com muita distância, mas um abraço carinhoso. E eu quero muito bem a você, a todos aí de Portugal, uma terra querida, uma terra amada. A Faculdade de Coimbra é uma faculdade linda, é uma faculdade assim historicamente clássica no direito, né? Para nós que somos da área de direito. Então, assim, eu não tenho mais o que falar. Passo a você a bola para as despedidas e as palavras finais. Valeu. Ah, pronto, eu só queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho.
estou um pouco isolada do meu povo, então todas as vezes que sou chamada para conversar um pouco, é como se eu tivesse um pouquinho mais perto, pudesse desabafar. Então não foi nada assim estudado nem decidido, e eu peço desculpas se porventura eu não Ah, consegui atingir o objetivo das pessoas que assistem você, mas para mim foi muito prazeroso e muito satisfatório poder falar, né? Eu com senti certeza. essa necessidade, como se fosse um divã. E me sinto também muito útil de poder falar um pouquinho da minha experiência e que ela possa ajudar outras pessoas que queiram, Com de certeza. repente, porventura, via Portugal. Eu estou à disposição para quem quiser, né, entrar no meu Instagram para falar um pouquinho comigo ali no reservado. Seu Nossa, Instagram é qual, professora? É Mônica é Soares? isso, com Seu 2 Instagram. M's, né, para iniciar o Mônica e 2 S's para finalizar o Soares. Então, eu E o terei do uma Méritos? Qual é o de falar. Instagram do Méritos? É instituto.méritos.brasil. Pronto, pronto. Pois é, Moniquinha, viu? É uma querida amiga. E Fomos. quando é que você vem, Pedro, para cá? Vamos ver, né? Deixe baixar o preço aí das passagens, que o negócio está pegando, né? O Então, negócio está esse é um pegando dos aqui para o outros brasileiro. motivos. Depois você tem que conversar com o Hugo, né? Porque parece que as empresas aéreas querem tirar o prejuízo todo agora, né? É, é, Depois de 2 anos sem, é. sem viajar. Pois Mas, bem, então, Moniquinha, fomos coordenadores de pós-graduação na instituição de ensino superior, sempre foi uma excelente profissional, dedicada, determinada, e eu acho que esse é um adjetivo forte para aquele que conquista o sucesso. Determinação, estudo e compromisso com o que faz. Eu acho que essa é a melhor mensagem da live de hoje. Moniquinha, cheiro grande, muito obrigado, um abraço forte a todos aí de eu que Portugal. agradeço. Valeu, valeu. Lembranças, viu? Tchau, tchau, Um beleza. beijo.